Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito boa tarde para você que nos acompanha no Hora 1 no Esporte, agora 12 horas e 2 minutos. Estou aqui já com o Sérgio Sabará em nossa câmera aberta e assim vai ficar o programa todo para que você nos acompanhe melhor, nos veja melhor. Não é que a gente seja muito bonito assim, né, Sabará? A gente tem alguma deficiência de beleza, assim, com né? Com certeza. Mas pelo menos não somos um Tadeu Barbieri. Assim, né, Tadeu, aquele cara assim, postura, né? Postura, presença, assim, mas a gente vai quebrando galho aqui no Hora 1 no Esporte. Agora, como eu disse, 12 horas e 3 minutos, acabou de virar o relógio. Vamos falar de Brasileirão? É claro. Vamos falar também de Taça Quito Pereira? Amadorzão? É lógico. Vamos falar de esporte, principalmente de futebol, nesta segunda-feira, dia 20 de junho de 2016. Parece quase um narrador profissional, né? Com certeza. Mas a gente vai tentar só apresentar um programa mesmo. Bom, Sérgio Sabará, vamos começar então com o Taça Quito Pereira ou com o Amadorzão? Qual você prefere? Prefiro falar do Amadorzão. Amadorzão. Da barbaridade que o juiz Rodrigo tentou impor a mim. Polícia. No jogo. Vamos, diga lá o que aconteceu. Sociedade Esportiva Pereira e Guarani, no estádio do Guarani. Eu não sei com que razão ou com que direito, né, esse juiz, né, tenta impedir o trabalho da imprensa. Devo dizer que não obedeci a ordem dele, fiquei dentro do campo, ficarei dentro do campo. Ele não tem esse direito de impedir o trabalho da imprensa. Se ele tem problemas particulares, porque eu estive aqui falando da arbitragem, ele que vai resolver na secretaria. Não tente impedir o meu trabalho, não, que você não vai impedir, ninguém impede. Mas peraí, Saulo, me explica melhor essa história. O que aconteceu exatamente? Então, cheguei para... Você foi assistir o jogo? Domingo maravilhoso, acordei, fui caminhar e fui lá no campo do Guarani, no estádio Genésio Gandim, como costumeiramente costumo fazer aos domingos, para fotografar o jogo do Campeonato Amador. Chego lá, fui informado pelo mesário que eu não poderia ficar dentro do campo porque o juiz não queria que eu ficasse. Aí eu fui questionar o porquê que eu não poderia ficar. Aí ele falou que eu não poderia ficar porque ele não queria, né, que ele era a autoridade máxima ali, ele deixava quem quisesse no campo. Então, e que ele estava... que eu estive aqui nesse programa falando besteira a respeito da arbitragem, coisa que eu não falei. O que eu falei foi certo. Existem juízes obesos mesmo, tá? Existem juízes que não apitam bem, inclusive ele, tá? E é isso aí. Se ele quiser impedir, ele não vai conseguir me impedir. Já fui reclamar na secretaria. Vou entrevistar o China, que é o chefe dele. Eu quero que ele me aponte essa lei que proíbe a imprensa de trabalhar dentro do campo. É só isso que eu tenho que falar para esse juiz que se acha o dono da verdade, um ditador que não manda nada, né? Não é de nada, fica impedindo o meu trabalho. Faço isso há mais de 20 anos, vou continuar fazendo, e se ele tentar me impedir, ele não vai conseguir. Então é um recado para ele que eu estou dando aqui, tá? Não tente impedir o meu trabalho, que o senhor Rodrigo, juiz do Campeonato Amador, o senhor não vai conseguir. Então o senhor fique no seu lugar, deixe a imprensa trabalhar, que eu vou trabalhar. Em alguns jogos, se o senhor estiver apitando, eu vou lá. Se o senhor errar, eu vou comentar aqui. E é isso aí. Você imagina, Alexandre, se os juízes fossem tirar todos os repórteres e radialistas que tem dentro dos campos? Não ficaria ninguém, porque eles erram mesmo, nós também erramos. Então, cada um no seu espaço, não tente me impedir, tá? E depois eu vou entrevistar o China para que ele me apresente essa lei, né? Porque já que é tão imponente, tão senhor de si, para falar que não pode ficar porque ele não quer, que me apresente a lei que eu não posso ficar dentro do campo. Colocando os pingos nos is, então, vamos entender o seguinte, né? Vamos entender que a liberdade de imprensa é a liberdade de imprensa, nós devemos tê-la, e por sua vez o Sabará tem o total direito de acompanhar a partida e registrar a partida. Nós sabemos que é um campeonato municipal aberto a todos. Acompanho muito antes dele ser juiz. Então, fora as questões particulares aí que podem haver... Não tem questão particular. Então a gente pode entender que se houve de fato essa exigência da arbitragem,
A gente quer entender se existe uma lei municipal, algo que realmente impeça isso, né? Não tem Porque lei, eu já liguei tiver, na secretaria, não tem lei, ele não tem esse direito. Se não tiver, não tem por que acontecer, né? Então a gente pede uma compreensão por parte dos árbitros. Não são todos, só estou falando de um. Estamos citando aqui um caso particular, né? Mas a gente pede a compreensão, obviamente, inclusive da Secretaria de Esportes, né? Que vai saber sobre esse caso, obviamente. Não, já está sabendo. E já vai, espero, né, que tome as devidas providências para que não aconteça novamente, afinal fica um mal-estar desnecessário, né, Sabará? E é lógico que esperamos só que a arbitragem faça o trabalho dela, como a imprensa vai fazer o trabalho dela com hoje certeza, e sempre. Amém. Com certeza. Fora esse capítulo à parte, essa coisa horrível, essa coisa prepotente, né, horrível. Isso aí é coisa de ditadores, eu não aceito ditadores, nunca aceitei, vivi no tempo da ditadura, era contra, tá? E não é um ditadorzinho que vai me impedir de fazer minhas fotos, de falar, ninguém. Então vamos lá, Saba. Então vamos ao Amadorzão agora. Amadorzão, o futebol de fato. Essa parte aí, né? Esse jogo foi muito bom. Isso, temos lá na primeira divisão. Sema contra o Teca, 2-0 lá no Catarino de Oliveira, do Jardim Bela Vista. Aí depois, aí, ó, uma zebra aí, o Sérgio Veículos perdendo do Unidos do Flamengo, tava muito bom. Pois é, lá em Silvânia, Sérgio Parque Veículos Aliança, em casa, né, Saba? Em casa também. Lá no Silvânia, perdeu. Aí, então. 2-2, Guarani Sociedade Esportiva Pereira, jogão, muito bom. Fantástico. E temos o Palmeirinha por último lá na Vila Pereira, né, no Juvenal dos Santos. Sim. O Palmeirinha ganhando do Liberdade Alforria por 4-2. Então, alguma novidade nisso tudo, Saba, dentro dessa classificação aí? Temos lá o Silvânia em primeiro. Era o que tinha que acontecer. E também o empate foi bom para o Guarani, né? Ah, sem dúvida, que deu uma respirada, né? Deu uma respirada. Estava um pouco desacreditado, agora está melhorando na tabela. Então vamos torcer que nas próximas partidas consiga se engrenar e consiga melhorar a pontuação. Muito bem. Lá o Silvânia em primeiro com 6 pontos ganhos, depois o São José com 5 pontos ganhos, em terceiro Unidos do Parque Aliança, que é o famoso bola mais um, com 5 também. A diferença evidente fica por vitórias, empates, derrotas, saldo de gols, etc. Essas coisas aí todas. Sociedade Esportiva Pereira em quarto, ali com 5 pontos ganhos também. Depois vem o Teca em quinto, o Sema em sexto, Unidos do Flamengo em sétimo, o Guarani, sobre o qual estamos falando, em oitavo. Depois temos o Palmeirinha e em décimo Liberdade Alforria, lembrando que estamos falando do Amadorzão, ou seja, Amador Primeira Divisão. Algo mais, Saba? Do Amadorzão não. Parabéns aí aos técnicos, foi um jogo muito bom. O estado do Guarani impecável. Tava bem arrumadinho lá, tudo? Tranquilo. Aquelas cornetadas que você deu da última vez que veio no programa que serviram para... Não, tava tudo certo. Dar uma ajeitada marcação lá. certa. Então tá bom. Fala, produção. Produção aspas, Fábio Pereira. Quito Pereira. Então vamos lá. Vamos para Quito Pereira. Na Quito Pereira temos a oitava rodada. A que zebra aconteceu, aí, né? ó. 100% Negro 2. E Beck Marquesan 1. E Beck ladeira abaixo. Então. Palmeirinha continua bem. Pereira bem. Santa Rosa... E o Sérgio Veículos, basicamente, já estão definidos os 4. Né? Então, passando a tabelinha completa para você que está nos vendo aí. Volta lá, volta tudo. Então, ó, 100% Negro 2 e Beck Marquesan 1. No João Catarino de Oliveira, do Bela Vista. Palmeirinha 3. Clube Atlético Popular 2. No Juvenal dos Santos, da Vila Pereira. Eu falei Pereira antes também, não era Bela Vista, né? Era Jardim Bela Vista, o Catarino de Oliveira. Isso. Aí na Pereira, agora sim, Pereira Juvenal dos Santos. A Pereira 3-1 em cima da Autoelétrica Zito. No Paraíso, Santa Rosa perdeu do Unidos do Parque Aliança por 3-0. E em Silvânia, o Sérgio Veículos ganhou do Trigo por 4-1. Agora sim, vamos à classificação da Quito Pereira. Temos o Bola mais um em primeiro com 20 pontos ganhos. Temos o Palmeirinho em segundo com 19. Pereira em terceiro com 18. E Sérgio Veículos Silvânia também com 18, mas em quarto lugar. Autoelétrica Zito com 11 em quinto. E Beck Marquesan em sexto com 10. 100% Negro em sétimo com 6. Trigo Serralheria em oitavo com 5. Clube Atlético Popular em nono com 4 pontos ganhos. E em último e décimo lugar, Santa Rosa com 1 ponto ganho. Alguma observação pertinente sobre a Quito Pereira, Sabará? Não, isso aí mesmo. Você achou que os 4 para semifinal já, né? Que são esses que você... Vamos fazer essa observação. Não tem como alcançá-los mais. Os né? 4 estão classificados então para semifinais, ali dentro da tabela da Quito Pereira, tá? Com o Pacheco, o Sabará, mas hoje nós não vamos poder passá-lo. Talvez na sexta-feira consigamos passá-las. Tá? Ou seja, como é que ficam as firulas agora? O resto cai fora? Não tem mais jogo? Não, tem mais uma rodada ainda. Tem mais uma rodada ainda, né?
Mas dentro da pontuação ali parece que fica... É difícil alcançá-los. É difícil alcançá-los. Praticamente já está selado os 4 semifinais. É isso aí. Então, provavelmente vão ser partidas emocionantes. O que mais, Sabará? Estaremos presentes fotografando, claro. Fotografando e filmando. Dentro do campo. Dentro do campo, Léo, claro. Dentro do campo. Que eu não quero saber de patifaria nesse programa. Mas é isso aí. Só? Só. Mais nada pra falar? Não. Agora vamos deixar o espaço pro galã Tadeu Barbieri. O galã do Hora 1 no Esporte, Tadeu Barbieri. Meu amigo Tadeu Barbieri. Este que daqui a pouco vai vos falar. Né? Vamos então ao... Seus sempre ótimos comentários. Eu sempre escuto ele às 6h15 também. É para de lambeção? Não, é demais já. Mesmo, não. É. Agradeço a ele várias coisas, inclusive estar na Rádio Educadora. Então tá bom. E que ele continue mantendo o trabalho. Fala o horário, então. Já aproveita que você falou Rádio Educadora, tá, o meu amigo Bandelli, a turma toda lá. Fala às 18h15 na Rádio Educadora 104,9. E eu tenho meu programa aos sábados, das 7 às 8, Terra da Saudade Agronegócio também. Todos os dias, sábado? O seu programa e o dele também? Não, o meu programa é todo sábado. E o dele? Diariamente, segunda a sexta. Diariamente? E ele leva uns convidados bons lá. Ah, então tá bom. O escutarem. Já fez a propaganda, já, pessoal da Educadora. Aproveita e vou dar um grande abraço pra todo mundo lá. Espera um pouquinho, espera que ele vai sair já. Então, o que você vai fazer, Fabio? Vai colocar a tabela do Campeonato Brasileiro e quando sair um entra outro. Tá, 9ª rodada do Brasileirão. Palmeiras ganhou do Santa Cruz por 3-1. Atlético Paranaense ganhou do Santos por 1-0. América de Minas ganhou do Coritiba por 2-1. Vitória perdeu do Chapecoense por 2-1. O Atlético de Minas ganhou da Ponte Preta por 3-0. Flamengo empata com São Paulo por 2-2. Corinthians ganha do Botafogo por 3-1. Figueirense empatou com o Inter. Empatou. Ganhou do Inter 3-2. Empatou de 3-2 é boa. Aí depois tem o Sport que ganhou do Fluminense por 2-1. E por último, o Grêmio ganhou do Cruzeiro por 2-0. Voltando aqui à nossa tela, recebemos o galã da TV brasileira, da TV online, da Web TV. Hora 1 no Esporte, Tadeu Barbieri, boa tarde. Boa tarde, um abraço a você, Sabará, Fábio, amigos do Hora 1 no Esporte, não tem nada de galã, não. Tô derrubadinho já. Tadeu, você que é palmeirense, você que é um torcedor assíduo, com afinco, nação alviverde, tem aí o 3-1 sobre o Santa Cruz. O que você achou do jogo? Aliás, estive no Allianz sábado, acompanhando a partida. Que chato. Junto com a galera aí palestrina. O Palmeiras fez um belíssimo jogo, especialmente na etapa inicial, dominou, é um time muito arrumado depois que o Cuca assumiu o comando técnico. Uma equipe do meio campo para frente muito leve, de movimentação constante. E ganhou sem grandes percalços, apesar do gol do Grafite, o eterno Grafite, no alto dos seus 38 anos, né? E vamos combinar que aquele chute no Praz, que bateu na trave e saiu também, vai ter sorte assim lá longe, hein? Isso faz parte do Prega o pau, os lances. Quando as coisas começam a dar certo para uma equipe, né? Agora, independentemente dessa questão do Santa Cruz, depois que faz o primeiro gol, ele teve até... Esse é o gol. Temos as imagens aí. Cobrança de manual do Moisés. Olha isso, cara. O goleiro cara. solta, o Cleiton Xavier ajeita pro Dudu fazer 1-0. Isso com 28 minutos da etapa inicial. O segundo gol do Palmeiras vem já nos acréscimos do primeiro tempo. E aí numa jogada ensaiada... Aí o replay do gol, né? Isso. A cobrança lateral do Moisés. Exatamente. O Cuca usava isso no Atlético Mineiro, com o Marcos Rocha fazendo a cobrança dos laterais dentro da área para buscar o Jô. E o Atlético cansou de fazer gols na era Cuca com essa cobrança lateral e agora está utilizando a mesma forma com o Moisés e os jogadores mais altos dentro da área. Aí vem o segundo gol, uma falta, o jogador coloca a mão na bola. É uma jogada ensaiada, você vai ver que o Egídio toca, o Cleiton Xavier para e o Jean chuta por fora da barreira. No cantinho, sem chance para o goleiro do Santa Cruz. E vem para o segundo tempo, talvez um pouco acomodado, o Palmeiras toma o gol em posição irregular, é bem verdade, mas uma coisa milimétrica, não dá para condenar a arbitragem, o auxiliar, não tem como ver. Está todo mundo na linha, tem um braço à frente, é muito complicado, né? E aí o Santa Cruz teve duas oportunidades até para empatar o jogo. Uma com o Keno, que bom jogador de passagem, que chuta para fora, e depois uma defesaça do Praz
num cabeceio. O Palmeiras retoma as rédeas da partida, aí, né, liga de novo a chavinha, faz o terceiro gol, teve chance de fazer o quarto, o quinto, teve esse lance que você disse, que a bola bate nos pés do Praz, vai à trave, esse é o terceiro gol, o gol do Dudu. Exato. Jogado do Gabriel Jesus pela direita, né, e aí vem o terceiro gol, mais de 34 mil pessoas pagantes, e com essa vitória, mais a derrota do Internacional para o Figueirense, no saldo de gols, o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que volta a campo amanhã para jogar no Allianz contra o América Mineiro, né, de novo com a obrigação de vencer e empurrar a responsabilidade para o Inter na quarta-feira. O Palmeiras jogou muito bem. Percebe-se que o Cuca acertou a mão, né, Tadeu? O jogo está Acertou. desenvolto, o jogo do Palmeiras não está mais aquele jogo travado que a gente costuma ver até mesmo em outras equipes. Então o Palmeiras vai para cima, consegue abrir bem as jogadas, consegue acertar passes. Parece que agora houve um encadeamento aí de lances, ou seja, tudo colaborou para que o Palmeiras esteja numa boa fase, e isso é reflexo, obviamente, do bom trabalho do Cuca. 100%. Ele arrumou o time, né, que era um time completamente desorganizado com o Marcelo Oliveira. O Cuca organiza esse time, como você disse em relação ao ataque, são jogadores muito leves, né? O Gabriel Jesus, o Roger Guedes e o Dudu. E por isso que é bom você acompanhar do estádio, porque você vê a movimentação. Né? A televisão tem as câmeras e você tem o visual que as câmeras te oferecem. Mas às né? vezes fecha num lance e você não consegue ver o resto da equipe. Você não tem a dimensão tática do jogo. No campo é diferente. Eles não param de se mexer o tempo todo. Como o jogador que veio do Audax, o Tietê, que até foi motivo de galhofa, né, por causa do apelido Tietê, ele não para um segundo. E ele permite ao Jean uma hora ir para jogar de volante, outra hora vir jogar na lateral. Ele faz a cobertura, quer dizer, um cara que se encaixou sem ter um nome expressivo no futebol e dá ao Cuca uma série de opções. Né? Então, o Palmeiras tem lances de bola parada, tem essa do lateral, enfim, passou a ser um time de futebol. E como eu disse aqui nesse programa, quando se solidificar como time, é candidato ao título, isso está sendo comprovado. Dentro do que conversávamos nas primeiras edições do programa, que a gente não sabia o que esperar do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, você acha que é uma surpresa isso? Essa situação do Palmeiras? Não, do Palmeiras não. Você esperava que o Cuca conseguisse mesmo fazer esse trabalho? Tinha com plena convicção, né, por conhecer o trabalho do Cuca, que ele desenvolveu no Fluminense, no Atlético Mineiro, especialmente, né? E por acompanhar os jogos e você começa a ver a evolução natural da equipe. Como o Grêmio. O Grêmio também é candidatíssimo ao título, porque o Roger Machado tem o time nas mãos, o time completamente arrumado, e tem essa vantagem dos jogos dentro de casa. Tanto o Palmeiras quanto o Grêmio estão fazendo valer o fator casa. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento no Allianz. E falando em times do Sul, ao contrário, o Grêmio, ao contrário do Inter, que começou com aquele jogo feio, bagunçado, e agora perdeu. Então, são estilos completamente diferentes, né? O Inter é um time completamente pragmático, como é o seu técnico, o Argel Fuchs. Joga por uma bola, 1-0 é goleada. Só que as coisas começam a dar certo, né? E o time vinha ponteando a tabela e agora caiu frente ao Figueirense. No momento em que o Inter começa a se encorpar, quando começam a voltar jogadores que estavam contundidos, o Rodrigo Dourado já voltou, o Anderson já voltou, o Valdívia está voltando. E aí vem o tropeço. Eu não consigo acreditar no Inter em termos de título, porque eu acho que o elenco do Inter é limitado. Né? Para um campeonato de 38 rodadas, você precisa ter um elenco pelo menos equilibrado. E é estranho perder do Figueirense, né? Mas é aquela história, né, Pompeu? Até falamos sobre isso aqui. Como não tem um grande time, né, as surpresas, entre aspas, são absolutamente normais. Como a Chapecoense batendo Vitória no Barradão. É surpresa? Não é mais surpresa. Porque você não tem o grande time, o grande destaque. Você vê a canseira que o Botafogo do Rio deu no Corinthians ontem em pleno Itaquera. É verdade, isso é verdade. Né? Enquanto estava 1-1, as chances eram todas do Botafogo. Bola na trave, gol perdido. Até o Corinthians achar o segundo gol e ele dominou a partida. Então, como não tem um grande time, alguém que se sobressai em relação aos demais e chega pisando na garganta, esses resultados são normais. Falando já em Corinthians, já que você citou o Corinthians, você achou que a partida foi difícil para o Corinthians no começo? Muito mais difícil do que eu imaginava, na realidade, né? Porque o Botafogo é um time muito fraco, um time ruim, né? Estamos vendo aí os lances. E o Corinthians tropeçou pra caramba, hein? Do jogo, vai o primeiro gol do Bruno Henrique, um bom arremate fora de área, mas o Sidão também demorou uma semana para sair para defesa. E aí o Botafogo vai empatar numa falha do Cássio,
E mais uma falha do Cássio. O Cássio, que aliás saiu do jogo por estar se sentindo mal, estava com dor de cabeça. Aí acabou entrando o Kaique, que era o quarto goleiro do Corinthians. Você vai ver a bola passar entre o Cássio e a trave. O cara tem quase 3 metros de altura, essa bola não pode passar aí. Definitivamente o Cássio não está numa boa fase. Não está num bom momento. E o banco que o Tite havia colocado, né, o jogador, era mais do que justo. Só que agora o Walter se machucou, ele voltou para a titularidade. E aí toma um gol como esse, que não poderia tomar. Aí o Botafogo cria mais 2 oportunidades claríssimas e não faz. Né? Uma com o Neilton e outra uma bola do lateral na trave. E aí vem o golaço do Marquinhos Gabriel, já na segunda etapa, onde ele passou entre 2 com zagueiros muita numa facilidade, né? Denota aí a falha de marcação do Botafogo. E aí depois vem o terceiro gol do Bruno Henrique. Mas depois que faz o segundo, aí o Corinthians toma conta do jogo. Aí o Botafogo já não se acertou mais. Apaga o time. Deu... Né, olha isso, passou uma boiada ali, não foi só ele. Pois é, e aí tem aquela história. O cara é canhoto. Era impossível ele cortar pro fundo como o zagueiro tentou sair. Porque o cara não vai fazer o corte pra perna boba. Vai cortar pra boa. Então você tem que olhar a perna esquerda dele, né? Pois é. E aí já veio o terceiro gol de novo do Bruno Henrique, né? Fez 2 gols nessa partida. E ontem o Corinthians anunciou oficialmente a contratação do Cristóvão Borges como seu novo técnico, substituindo ao Tite. Né? Ontem foi a última vez que o auxiliar comandou o Corinthians. O Tite, que foi parar da seleção brasileira, né, com 2 anos de atraso, diga-se passagem. Né? 2 anos de atraso. Porque desde 2014 ele tinha que estar na seleção brasileira. Foram reinventar o amigo da Branca de Neve. E teve corintiano que chorou, hein? E teve corintiano que chorou, hein? Que o Tite foi pro Corinthians, hein? Com razão, porque vai ser complicado, hein? Vai ser complicado, o elenco não ajuda. O Cristóvão é um bom treinador, mas estava desempregado desde março. Ixi. Sem trabalhar. Claro que o cara está acompanhando. Bom, se bem que no Brasil hoje tem um monte de bom funcionário que está desempregado. Então não é só privilégio dele. A crise acabou atingindo também o Cristóvão, né? E ele começou, inclusive, a trabalhar hoje, agora pela manhã, nos treinamentos do Corinthians. Agora, não é fácil substituir o Tite, não. Não, porque o cara ganhou tudo. A comparação Libertadores pro Corinthians. Ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou o Mundial. Mundial. Como é que você faz? O Mundial de verdade. Mundial de verdade. Não aquele torneio de verão do primeiro. E como é que você substitui um cara desse, velho? Primeira burdoada que você tomar, falou, mas se fosse o Tite, né? Então vai ter que ter muita paciência, o torcedor, né? Os dirigentes, para deixar o Cristóvão desenvolver o trabalho dele. E saber se ele vai acertar ainda, né? Então, é uma incógnita, né? É uma grande incógnita, sem dúvida alguma. E o Corinthians tentou, apesar do presidente dizer que não, o Corinthians tentou um sem número de contratações de treinador. Todo mundo disse não. Por quê? Porque o parâmetro é muito alto. O parâmetro do Tite é muito alto. Você assume um time que dos 10 jogos tem que ganhar 8, cara. No mínimo. Para você estar no patamar do Tite. Destoa da regra geral. Destoa da regra geral. É verdade. Um sucesso, boa sorte ao Cristóvão, mas a vida vai ser complicada, amigo. Assim como a do Tite na seleção, que vai ser difícil também. Embora tenham dado liberdade para ele, mas você sabe que a liberdade é relativa ali, né, Tadeu? Difícil por alguns aspectos. Primeiro que alguns estão vendo que o Tite vai salvar o futebol brasileiro, que não é verdade. O Tite pode tentar arrumar a seleção brasileira. O futebol brasileiro não se arruma. Não sem aceito de Marco Polo Del Nero e outros que tais. Agora, o Tite tem uma grande vantagem como treinador, que é o dia a dia. É ir acertando, coisa que ele não vai ter na seleção. Na seleção você convoca no sábado, os caras viajam no domingo, joga na terça, que treino. E depois volta para os times de origem. Depois volta para os times de origem. Outro trabalho tático. Completamente diferente. É duro assimilar também essa situação. Não, é muito difícil. Por isso que eu disse que perdeu 2 anos. Porque tivesse o Tite já na Copa América, ele teria no mínimo 30 dias para trabalhar. Ainda que fosse eliminado, alguma coisa assim, o trabalho teria sido iniciado. Não foi iniciado, vai ser agora já nas eliminatórias, porque ele não vai comandar a Olimpíada, o time na seleção olímpica. Acertadamente, vai o Rogério Micali, que é da Sub-20 mesmo. Quando ele assumir para valer, já tem o Equador pela frente lá em Quito, em Guayaquil, não sei onde vai ser o jogo ainda, valendo a eliminatória, cara. A grande seleção do Equador. A poderosíssima de equatoriana. De Eraso, Casales e seus Blue Caps. Agora, eu tenho certeza, por exemplo, que na próxima convocação vai estar o Marcelo, vai estar o Thiago Silva. O Tite vai convocar os melhores. Ele terá visão para isso, né? Certamente, o conhecimento para tal. Agora, se vai conseguir fazer render em campo, é que são elas, né? Sem tempo nenhum para trabalhar. Voltando, será que vão deixar? Bom, isso aí já é uma outra questão, né? Porque disseram que vão, né? Mas entre falar e fazer, nós temos um abismo enorme.
Não, até acho que vão, porque o Tite é um baita escudo para eles, né? E se a coisa fluir naturalmente, esquecem-se das falcatruas. Que também é muito comum no futebol, né? Foi como o Filipão foi. Só que tomou 7 no lombo, cara. Tomou 10-1 na realidade. E aí todo o trabalho foi pra água abaixo. Caiu a casa de todo mundo. 7-1. Esse placar foi... Que, aliás, o México tomou do Chile, né, sábado, 7-0 na Copa América. Do nosso querido Zorinho, que treinou o São Paulo e tá na seleção mexicana, tomou 7 do Chile, só isso. São Paulo. Vamos pro São Paulo, então. Voltando ao brasileiro, vamos pro São Paulo. 2-2 com o Flamengo. Então, o jogo foi em Brasília, né? Lá no Mané Garrincha. Nem Rio nem São Paulo, foi lá no porque o Flamengo é um time itinerante, né? Nós estamos já vendo aí os lances. Sem teto. Flamengo é um time sem teto. Esse, na realidade, é o gol de empate já. Isso. Do William Arão, 2-2. Agora, eu tenho a sensação, acompanhando o jogo do São Paulo, e eu acompanho esse jogo ontem à tarde, o São Paulo me parece um time assim completamente descompromissado. Ele está sossegado. Isso em parte é bom, em parte é ruim, né? Porque o São Paulo está absolutamente focado na Libertadores da América. Não tem. Mas o primeiro gol foi pior, né? Onde o Rodrigo Caio fez o gol contra, né? E esse é o lance do pênalti, aos 47 do segundo tempo. O Michael Smith dá um pontapé na cara do Sheik e depois fala, não fiz nada, claro, só extraiu a amígdala do cara sem anestesia, mas é uma bobagem. E aí o Alan Patrick chuta pra fora, né? Perdeu a chance de conquistar os 3 pontos do Flamengo. Só no meio, né? Ele foi tirar tanto do goleiro que acabou tirando demais mesmo, tirou do goleiro, do gol, da trave, e o São Paulo acabou empatando. O São Paulo teve 2 vezes na frente, com 2 gols do Calera, esse ótimo atacante. Que São Paulo vai perder daqui um tempo, né? Indo para o futebol europeu na realidade. E que foi expulso por uma bobagem, infantilidade. Não é a primeira vez, né? Pois é, o cara já tinha amarelo, ficou reclamando, você está me perseguindo porque eu sou argentino. Tomou o segundo amarelo e o vermelho na cara. E aí só deu o Flamengo. Inclusive depois do gol de empate, só deu o Flamengo. O Denis fez boas defesas, pênalti desperdiçado. Pra que falar que vai perseguir por ser argentino? Não, o juiz tem razão. Vai expulsar mesmo. Claro, você deu, né? Você deu a faca e o queijo. Pode me expulsar. que eu tô saindo. Tanto que é uma pena não ter os lances, porque ele começa a discutir com o árbitro e ele já vira as costas e vai embora. Ele tinha plena convicção que ele estava sendo expulso. É descaso. Antes do cara pegar o cartão, ele tá saindo olhando de costas, porque ele fala, eu falei bobagem, o cara vai me dar o botão amarelo e vermelho. E até o Balsa, na entrevista coletiva, ele diz, eu preciso conversar com o Calera, porque ele precisa mudar o comportamento dele. Quer dizer, é um baita jogador, mas que também não tem compromisso com o São Paulo. Daqui um mês ele vai para a Inter de Milão, possivelmente. O contrato dele termina no fim da Libertadores. Então ele não tem comprometimento nenhum. A Libertadores, ou seja... Ele não tem comprometimento com o São Paulo nenhum. E é um baita de um atacante. Baita atacante. Aí fica aquele resto, né? Fica Lugano, aí fica aquelas porcarias no meio de campo lá, Wesley, fica... Nossa, verdade. Quem mais? Que ali se não juntar... Os 2, 3 ali não dá meio saco de farinha. É complicado. O São Paulo tem alguns jogadores acima da média, principalmente o Ganso, o Michel Bastos e o Calera. Mas que tem uns companheiros de trabalho que não colaboram, né? E as opções de banco do Balsa são de doer. Então. São de doer. Existe um desnível muito grande entre os 11 que entram e se precisar alguém para trocar. Ou seja, talvez faltaria um trabalho da diretoria do São Paulo de nivelar. Certamente, nivelar o elenco. O elenco, exatamente. Melhorar a qualidade do elenco. Ou você despacha os que são bons para ficar com o time ruim, ou você despacha os que são ruins para ficar com o time bom. Duas uma. Exatamente. Pelo menos aquilo que for mais vantajoso financeiramente, que é o que os times entendem hoje em dia. O São Paulo acabou de emprestar o Rogério, lá, o Neymar do Nordeste, para o Sport Clube Recife. Está emprestando também o Auro, um menino que veio da base, nunca teve muita oportunidade na lateral do São Paulo. E quando ele mais precisa de elenco, ele está se desfazendo do elenco. Quer dizer, é uma coisa meio sem entender nada. Né? Sem nexo. Sem nexo, absolutamente. São Paulo tem um objetivo, ganhar a Libertadores. Para isso faltam 4 jogos só. É por isso que você disse que o time está descompromissado. Está descompromissado. E aí a vantagem de jogar sem a responsabilidade nas costas, as coisas fluem mais naturalmente. Mas por outro lado, você não tem um comprometimento com o resultado. Que de uma certa forma é até interessante o pensamento do Balsa, porque você não consegue abraçar o mundo. Então ou você se dedica a um campeonato, ou você se dedica a outro. Claro. Não adianta falar assim, não, eu vou vencer o Brasileiro e vou vencer a Libertadores, que quem muito quer, nada tem. Não, e ele é um técnico experiente, ele sabe que ele não tem condições. Com esse elenco, de jogar as duas frentes 100%. Tanto que ele está rodando o elenco sem parar para chegar na hora da Libertadores contra o Atlético Nacional, agora no começo do mês de julho,
Se possível, com todo mundo 100%. E achar um ponto de equilíbrio na equipe. E aí, o mata-mata, o Bausa é um especialista. Tanto que ele participou de 4 semifinais de Libertadores da América. Vai ganhar o Brasileiro? Não vai ganhar o Brasileiro. Não tem elenco para tal. Mas Libertadores são 4 jogos. O Palmeiras disparando agora com o Inter na tabela. Aí o São Paulo vai ficar para trás. Esses jogos, empate aqui, derrota ali, empate aqui, derrota ali. O foco é total Libertadores. Apesar de que, como eu disse, como não tem time sobrando na turma, a briga por Libertadores vai ser grande também. Né, pelas 4 vagas da Libertadores vai ser uma briga intensa, talvez com o Palmeiras e o Grêmio um degrau acima, mas o São Paulo tem que focar mesmo nos 4 jogos que faltam para ser campeão da Libertadores. Santos, temos o Santos aí com uma derrota, e aí eu quero que você fale sobre essa derrota, porque lá, o Atlético Paranaense, o gol do Paulo André já no finalzinho do jogo, que aliás é um estraga-prazeres o Atlético Paranaense, né? Quando não é para ganhar de São Paulo, ganha, aí vai o Santos, bate o Santos também, enfim. O Santos continua naquela sina, né, de não ganhar fora de casa. Apesar de ter vencido o Santa Cruz, mas é uma equipe muito mais frágil, verdade, né? Tem esse código binário. O Santos fora de casa perde, dentro de casa ganha. Exatamente. Assim. Então foi um resultado absolutamente normal. Há que se registrar e se lamentar nesse jogo. Numa cobrança de tiro de meta, o Vanderlei, goleiro do Santos, foi buscar a bola e recebeu várias cusparadas de torcedores do Atlético Paranaense. E a câmera focalizou todos praticamente em close. Quer dizer, você só não vai tomar uma atitude se você não quiser. E a atitude tem que ser tirar o mando de campo do Atlético Paranaense. Né? Porque é uma atitude covarde, desnecessária, porca, hostil, onde você dá uma cusparada no cara que está trabalhando. E o pior é que do lado desse cara tinha senhoras, tinha senhores, tinha crianças, e todo mundo na mesma pegada. Sabe? Xingando, ofendendo. Desferindo palavras de baixo calão. Pô, tinha uma senhora lá que eu vou contar uma história pra você. Eu falei, nossa, se ela ensinou os filhos dela assim. Poxa vida. É um fato lamentável. Espero que alguma atitude seja tomada em relação a isso que aconteceu. Sobre esse tipo de comportamento nem vale a pena comentar, né? Porque se educação é o mínimo e no estádio de futebol não se tem um mínimo, então o que esperar do jogo, né? E essa até não é uma questão só que afeta nós brasileiros, não. Tem problemas desses na Europa, né? Com o pessoal que joga banana, questões racistas, né? Europeu, também mas tem. Lá atitudes são tomadas, quero ver aqui. 12 horas e 34 minutos. Fechamos por aqui, Tadeu? Ou mais alguma observação pertinente nesse nobre horário? Não, só lembrando que nós teremos rodado no meio de semana do Brasileiro, que aliás começa amanhã, né? Com Palmeiras e América Mineiro. Temos lá a 10ª rodada, vamos lá. O jogo do Palmeiras é amanhã às 21h30 no Allianz. Depois são jogos tá óculos, né? Agora você vai aí. Palmeiras e Américo de Minas, depois tem o Chapecoense com o Atlético Mineiro, aí tem Ponte Preta e Cruzeiro, Botafogo e Figueirense, Santa Cruz e Flamengo, Fluminense e Santos, Corinthians pega o Atlético Mineiro. Mineiro 2 vezes? Chapecoense com o Atlético, depois o Atlético e Corinthians? Um deles é o Paranaense. O que vai jogar com o Corinthians, eu sei que é o Atlético Mineiro. Então o Paranaense deve ser o Atlético Paranaense. Isso, então é isso. Grêmio e Vitória, São Paulo enfrenta o Sport e o Coritiba pega o Inter. E nessa rodada aí, como é que fica? O que você acha? Você vê, é uma rodada para o Palmeiras abrir vantagem na liderança. Porque pega o América, que está na zona de rebaixamento, dentro de casa amanhã, tem tudo para ganhar e abrir 3 pontos para o Inter. Goleada, mas pelo menos ganhar o jogo, né? Que é a obrigação ganhar o jogo. E o Inter vai para Curitiba enfrentar o Curitiba ameaçado no rebaixamento. Jogo muito complicado. De repente o Palmeiras pode abrir uma vantagem aí nesse meio de semana. Muito bem. Aí temos a classificação: Palmeiras em primeiro com 19 pontos ganhos, o Inter em segundo também com 19. A diferença aí, obviamente, é o saldo de gols. Saldo de gols. Temos o Grêmio em terceiro com 18, Corinthians em quarto com 16. Aí temos o G4. Depois tem o São Paulo, Flamengo e Chapecoense, todos com 14. Santos, Atlético Paranaense e Ponte Preta, Fluminense e Figueirense com 13, Santa Cruz com 11, Atlético de Minas com 10, Vitória com 9, Coritiba com 8, Sport com 8, Botafogo também, América também e Cruzeiro também com 8 pontos. Lembrando que o Cruzeiro é o último aí, tem saldos de gols negativos, enfim, esse povo está aprontando barbaridade. Cruzeiro que ontem perdeu do Grêmio 2-0 lá no Olímpico. Exatamente. 12 horas e 36 minutos, ficamos por aqui, Tadeu? Ficamos, um abraço. Bora almoçar? Tá. Já deu, né? Tá bom. Voltamos na sexta-feira com mais um Orão no Esporte. Um grande abraço a todos, uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau.